Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Hoje é quinta-feira, 1º de junho, 13 horas. Estamos ao vivo com Pepe Escobar, correspondente internacional. Pepe, saudades, muito bem-vindo mais uma vez aqui à TV 247. Tudo bem com você? Obrigado, Leonardo. Ótimo ver vocês todos. Faz tempo, né, que a gente não conversa. Acho que tem mais ou menos um mês. E o pessoal acho que mais. O pessoal fica com síndrome de abstinência, Pepe. Bom, estou vendo que você está em casa, você está na França. Estou em casa. Um pouco das suas últimas andanças aí por onde você esteve na Rússia, certamente, mas dá um panorama para a gente aí das suas viagens. Bom, eu saí de Moscou no começo... eu saí de Moscou no dia 10, no dia seguinte da parada do Dia da Vitória, dia 9. Voltei para o Otanistão, via Istambul, que agora é o meu novo itinerário na minha vida nova. E depois, na semana seguinte, tem uma história que vocês vão adorar. Eu vou contar um pouco depois. Eu fui a uma mesa redonda de geopolítica em Ibiza, onde tinha basicamente top do business espanhol, mas tinha portugueses, ingleses, americanos, canadenses, escandinavos também. E depois eu vou contar o que aconteceu lá, que foi um negócio sensacional. E eu fiz uma coluna sobre isso. Eu não sei se eu mandei para vocês, Leonardo. Eu não lembro mais. E, bom, então agora a minha nova vida é entre o Otanistão e a Rússia. Então eu vou passar mais ou menos 2 meses em Moscou, mais ou menos 2 meses aqui, aí eu volto à Ásia Central no meio do ano, volto para Moscou, aí eu venho para cá, então eu vou ficar nessa ponte. A minha vida anterior, ela acabou. A minha vida anterior, ela era no Sudeste da Ásia e Hong Kong, com conexão chinesa. Ou seja, então a gente não vai te encontrar mais na Tailândia, não mais? Não mais. Eu não tenho mais casa na Tailândia. Claro, eu vou voltar. Eu sinto falta epidérmica da Tailândia, né? Em tudo. Os sons, a comida, a atitude das pessoas, a graça natural das pessoas, mas eu não vou mais viver na Tailândia. A vida nova, que a última parte da minha vida, talvez, é uma coisa que eu não esperava. Eu estava pensando outro dia que eu estou com a mesma atitude quando eu tinha 18 anos, de novo. Vou começar de novo e uma nova vida e com tudo aberto. Que é entre aqui, claro, como vocês sabem, o declínio absoluto da dita civilização ocidental e entrando, finalmente podendo entrar fundo na civilização russa e entender todas as motivações diretas e conflitantes que levaram ao início da operação especial em fevereiro do ano passado, que terminou, já é o grande acontecimento do século XXI, porque tudo que vai acontecer daqui para frente depende do resultado dessa guerra. Então, como eu passei a minha vida inteira profissional, né, como um nômade itinerante entre Europa e Ásia e uma parte nos Estados Unidos, o lugar certo para eu estar agora é entre aqui, representando o Ocidente e a Rússia. E assim que eu puder, eu quero ir à China com tempo, porque a viagem que eu quero fazer na China é complicada, porque eu quero voltar ao Xinjiang, que eu não vou há vários anos. Eu já fui 4 vezes ao Xinjiang, mas eu não vi o Xinjiang novo na era Xi Jinping ainda. E amigos chineses já me falaram, tudo bem, você tem que explicar exatamente o que você quer fazer, eles vão te receber, mas como é muito complicado, eles sabem que eu sou jornalista, eu quero fazer uma viagem cultural e historiográfica também, que é a minha pesquisa sobre rotas da seda, que vem de anos. E, claro, juntando com como o Xinjiang é o nexo crucial da interação da China com
a Ásia Central e partindo todos os corredores da Rota da Seda que vão para a Ásia Central, para o oeste da Ásia, chegando até a Europa. E, claro, a relação especial China-Rússia, eu quero ir, inclusive, a algumas das fronteiras China-Rússia, e, claro, tudo que está sendo desenvolvido na União Euroasiática de integração, que é guiada, basicamente, pela política externa chinesa, pela política externa russa e como elas interagem. E aí entra tudo, né? Entra a Organização de Cooperação de Xangai, entra o BRICS Plus, que vai ser expandido já esse ano. Agora, enquanto a gente está conversando, Leonardo, vocês todos, está tendo a cúpula dos ministros das relações exteriores dos BRICS em Cape Town, que é uma preparação para a cúpula que vai ser em agosto, dos chefes de Estado dos BRICS. O presidente Lula certamente irá, Putin vai, já está confirmado, Modi vai, Xi Jinping vai, ou seja, isso vai ser um negócio extremamente importante, porque os líderes juntos, dos 5, vão estar discutindo os cruciais próximos passos da expansão dos BRICS, o BRICS Plus, e analisar nessa lista gigantesca que até há pouco tempo a gente achava que eram 25. Aparentemente já são mais de 30 que estão na lista, que já pediram oficialmente, extraoficialmente, que estão interessados, que estão fazendo pressão para entrar, como a Arábia Saudita, por exemplo, que está desesperada para entrar já, imediatamente. Por exemplo, aqueles 3 primeiros que estavam na lista para entrar, que era Argentina, Irã e Argélia, provavelmente vai ter 5, 6 ou 7 nessa primeira leva. Então, isso tem que ser discutido, vai estar sendo discutido certamente entre hoje e amanhã pelos ministros das Relações Exteriores, mas eles têm que fazer a preparação e os Sherpas dos 5 vão ter que estar discutindo entre eles, ok, quais são os nossos critérios, quem vai entrar, que região vai estar hiper-representada ou não tão bem representada, porque tem que ser equilibrado, né, entre os vários continentes. E, claro, a negociação crucial entre os 5 e entre os que vão entrar, que é desdolarização, que é um negócio que, nossa, eu tive muito essa conversa em Moscou, com quem está coordenando na Rússia o processo de desdolarização, que é basicamente o Glaziev, o Sergei Glaziev, dentro da União Econômica Euroasiática, e o principal assessor econômico dele, o Dmitry Mityaev, e agora a gente está em contato muito próximo. E ele me dá briefings de... Por exemplo, eles passaram 2 semanas em Pequim, no começo do mês, inclusive, antes do Dia da Vitória, no dia 9 de maio, e eles estavam discutindo, o assunto principal que eles estavam discutindo é com os bancos chineses qual a possibilidade do desenho de uma nova moeda, desde o início, ter a adesão dos bancos chineses. Esse é um assunto extremamente espinhoso, Leonardo, porque os bancos chineses todos têm pavor de sanções secundárias do sistema financeiro internacional pelos Estados Unidos. Então, eles vão ter que imaginar o desenho de uma moeda, de um sistema de pagamentos e interligar essa nova moeda com os sistemas de pagamento que já existem. Já tem o sistema russo, alternativo ao SWIFT, e o sistema chinês, CIPS, alternativo ao SWIFT também. Como juntar tudo isso, como juntar com a nova moeda e como fazer os business entrarem de cabeça desde o começo usando a moeda. Então, a logística é um negócio tão complicado. E eu estou aprendendo, eu tô aprendendo, eles estão me passando excelentes informações diretamente e, inclusive, explicando a dificuldade. O que eu não posso revelar em detalhes, mas que é legal vocês ficarem sabendo, é que eles têm um plano B. Se o plano A principal, que é você desenhar uma nova moeda, ok, ela vai ser baseada em commodities russas, que eles têm tudo, e em ouro, que a Rússia e a China têm muito acumulado, e aí essa moeda vai ter um lastro gigantesco e todo mundo que... Os BRICS, por exemplo, aderindo a essa moeda, teoricamente, desde o começo, junto com a União Econômica Euroasiática, é uma moeda que vai ter um lastro enorme, poderoso, e sustentada por Rússia e China. E
como isso vai extravasar da União Econômica Euroasiática para a Organização de Cooperação de Xangai, onde tem Irã, Paquistão, Índia, a Turquia como observador, etc., e os BRICS Plus, onde vai entrar, evidentemente, a América Latina, com provavelmente Brasil e Argentina desde o começo. E como isso poderia ligar, por exemplo, com o Sur, que o presidente Lula agora já está em campanha diretamente, né? Claramente. Exatamente. Então, com esse processo de interligação entre os diversos continentes, entre as diversas iniciativas de desdolarização, é de uma complexidade absolutamente estratosférica, né? Mas já está andando, né, Leonardo? O pessoal saudando muito a sua volta. Já saiu. O pessoal está muito feliz com a sua volta aqui, Pepe. Olha o Nicola Florizano. Putz, Pepe, amanhã, 1h no Japão, está desparafusando. Amanhã a Nicola assiste, mas o pessoal está muito contente com a sua volta. Quando eu falava com vocês da Tailândia, eu falava 11 da noite, meia-noite, sempre, né? Exatamente. O Pepe, hoje, inclusive, de manhã, a gente comentou, teve uma posição oficial da China celebrando o desejo da Venezuela de ingressar também nos BRICS. A fila está muito grande, né? Quer dizer, o grande trabalho vai ser organizar a fila, na verdade, né? Organizar a fila, Leonardo, e você tem um endosso oficial chinês da participação da Venezuela, mas isso tem uma importância infinita, tão importante quanto Maduro visitar o Brasil e ser recebido pelo presidente Lula. E está na cúpula sul-americana. Isso foi brutal. No sul global inteiro, eu estava lendo a imprensa indiana agora há pouco, todo mundo falou do Maduro em Brasília. Todo mundo. Do sul global inteiro, a África inteira. Então, isso foi super importante dessa perspectiva, Pepe, porque, sim, na verdade, a Venezuela é tratada pela imprensa brasileira como lixo, né? E lá fora, aí fora, na verdade, é outra chave, né? O lixo, na verdade, é a imprensa brasileira, né? Exatamente. Você tem toda a razão. Mas Pepe, vamos voltar então aqui. Você estava falando dessa reunião. Sim. A ex-presidente Dilma Rousseff, presidente do Banco dos BRICS, ela tem um papel importante nesse processo de desdolarização? Nossa, mas enorme, enorme, enorme. Vocês ainda não conversaram com a presidente Dilma nos últimos dias? Depois não, depois da... Ainda não, né? Eu acho que seria legal, se vocês conseguissem armar, ter uma conversa com a presidente Dilma, talvez no mês que vem, um pouco antes da cúpula de agosto dos BRICS. Porque o papel do NDB, do Banco dos BRICS, na cúpula, na África do Sul, vai ser fundamental, porque tudo que eles discutirem em termos de uma nova torrente de empréstimos a curto, médio e longo prazo, a desdolarização dos empréstimos, que não vão ser mais ligados ao dólar, mas vão ser ligados a moedas regionais, e nas transações bilaterais também, regionais, e os próprios empréstimos vindo do Banco dos BRICS podem vir em yuan, diretamente em yuan, e mais tarde na nova moeda, que vai ser discutida entre a União Econômica Euroasiática e os BRICS. Então, o papel do NDB é fundamental. O NDB agora pode ser visto por uma boa parte do sul global que vai entrar nos BRICS como o banco deles. O banco deles não vai mais ser FMI, Banco Mundial, vai ser o NDB. Claro, o NDB é um banco ainda relativamente incipiente comparado com o sistema americano, que está aí há décadas, é outra história. Mas agora a arrancada começa esse ano. E o fato da presidente Dilma tá no comando é... Bom, eu tenho certeza que ela tem noção do papel histórico que ela vai desempenhar agora, né? Que é um negócio de uma importância brutal. E quem diria, né, Pepe, que a gente viveria para ver isso acontecer, né? O Lula na presidência do Brasil, a Dilma no Banco dos BRICS. Hoje o presidente Lula indicou ao Supremo Tribunal Federal o Cristiano Zanin Martins, seu advogado, né? Sim. E hoje eu retuitei um tweet que dizia o seguinte: olha, graças ao trabalho do Zanin, hoje temos Lula na presidência, Dilma no Banco dos BRICS e o Brasil enterrando o fascismo. Não é pouca coisa, né? Nossa, mas nossa. Bom, vocês estão documentando isso em tempo real, né? Em tempo real. Isso é muito legal. É muito legal.
Né? Bom, o Hélio dizendo, venha mais vezes ao 247. O Pepe tem uma vida muito corrida, né? A gente vem sempre. É Deixa eu já complicado. anunciar, Pepe. Então é o seguinte: Diga. possivelmente teremos 2 conferências ainda no mês de junho com o Pepe no Brasil. Né? Vamos definir os locais. A gente, assim que fechar o cronograma, a gente divulga 2 ou 3. Então, no final do mês Bárbaro. de junho, programem-se aí, que pode ser. A gente já fez grandes eventos, né, no ano passado, né? São Paulo e Rio. Quem sabe a gente repete a dose aí. Bárbaro, porque, olha, eu vou ter muita coisa para conversar com vocês ao vivo. Claro, as perguntas de vocês é que vão me guiar, na verdade. A ideia é eu contar para vocês o que está acontecendo na Eurásia, e eu tenho certeza que vocês vão bombardear com Por exemplo, eu estou vendo uma pergunta sobre o Prigozhin aqui, que apareceu agora. Acabou de aparecer. Se quiser, até já fala agora, porque eu ia trazer as perguntas mais adiante, mas essa está focada na questão da guerra, mas se quiser falar agora, a gente volta para os BRICS depois. Nossa, olha, essa história do... Pepe, qual é a do Prigozhin? Nossa, eu podia passar o dia aqui falando sobre isso com vocês. Olha, a complexidade dessa questão é que o Prigozhin, ao mesmo tempo, ele é um aliado do Putin desde a época de São Petersburgo. Ele é um operador solitário em termos de que ele conceptualizou, montou, desenvolveu e expandiu a Wagner, que hoje é um fenômeno admirado no mundo inteiro como um exército privado extremamente eficiente e que é capaz de vencer um exército profissional weaponizado pela OTAN e destruir os caras, que é o que aconteceu em Bakhmut, Artyomovsk, e isso a repercussão no sul global. Os americanos e os europeus ficaram entre perplexos e desesperados. E o sul global ficou, uau, o que é isso? E todo mundo agora quer saber sobre Wagner, como Wagner funciona, e em alguns países da África, o que? Wagner, vem aqui, vem nos ajudar. E, ao mesmo tempo, isso eu comprovei, inclusive, quase diretamente. Eu estava numa reunião super importante, num iate, no Rio Moskva. Eu não posso dizer quem estava. Uma das pessoas que estavam, sim, eu posso dizer quem era o Dugin, que depois, quando a gente ancorou num porto, veio o serviço de segurança. O Dugin agora só vai para qualquer lugar dentro da Rússia com serviço de segurança, depois do assassinato da Daria, né? O Dugin colocou um hoodie preto, óculos escuros, e na hora que ele estava completamente disfarçado, ele saiu do barco e entrou direto num SUV preto com a luzinha azul em cima e um carro da polícia atrás com escolta. Bom, no meio dessa conversa, quando a gente atracou nesse porto, subiu um alto dirigente do Donbass, ex-combatente e alto dirigente do Donbass. A primeira pergunta que eu fiz para ele, eu pedi, claro, licença aos meus como é que chama? Anfitriões, falou, posso perguntar sobre o Prigozhin para ele? Ele falou, claro. Eles perguntaram para ele, tudo bem. E ele conhece toda a história. Ele falou, ele confirmou diretamente o que a gente já sabia, mas com mais detalhes, que é uma guerra direta de influência entre o Prigozhin e o Ministério da Defesa. Do ponto de vista do Prigozhin, o Ministério da Defesa como um todo, a estrutura burocrática, é um desastre. O Shoigu, o ministro da Defesa, ele diz que é completamente incompetente. E o Gerasimov, que é o chefe do Estado-Maior, lá em cima, né, ele diz que é tão incompetente quanto, talvez um pouco menos do que o Shoigu. Então isso gera a fricção entre Prigozhin diretamente e o Ministério da Defesa é um negócio muito sério. E extravasou para o público, porque o Prigozhin deu, não várias, mas ele deu uma entrevista bomba no final de abril para um blogger militar russo que estourou para todo lado. Os americanos pegaram, essa entrevista passou nos Estados Unidos de cabo a rabo, traduzida, vários trechos. Ele detonando com o Ministério da Defesa, com a estratégia do Gerasimov, do Shoigu, etc. E tal. Isso na Rússia, se você faz isso, Leonardo, e vocês todos,
abertamente na Rússia, isso é considerado traição nacional. Você vai preso, vai para a cadeia e não sai mais. Por que o Prigozhin tem essa margem de manobra? Aí é que entra a relação pessoal dele com o Putin e o fato de que o Putin usa o Prigozhin para o Prigozhin falar o que está errado dentro da estrutura burocrática do Ministério da Defesa, que é algo que os correspondentes militares russos, escrevendo nos canais de Telegram deles, os caras denunciam isso quase todo dia, há meses, há 15 meses, na verdade. Mas isso não extravasa para a grande mídia. Por exemplo, você não pode ver uma discussão de fundo como essa, você não vai ver na RT, por exemplo, e você não vai ver em detalhes nos canais da TV russa, os canais estatais da TV russa. Mas como o Prigozhin, a população entende que basicamente essas principais vitórias no terreno há meses são conquistadas pela Wagner, e Bakhmut, Artyomovsk foi basicamente uma vitória Wagner, praticamente inteira, com auxílio das milícias do Donbass, as milícias de Lugansk e Donetsk, e o exército russo estava na retaguarda. O exército russo estava na retaguarda com aquela artilharia absolutamente brutal, que é a tática que a gente chama de moedor de carne. Ou seja, qualquer avanço que havia dos ucranianos, os russos chamavam os ucranianos, deixavam eles avançar e soltavam aquela artilharia apocalíptica e o moedor de carne funcionava. Mas quem estava, sabe, na briga de foice, de, como é que chama, de rifle e de avançar metade de um quarteirão em uma semana para outra metade do quarteirão, os caras no terreno eram todos da Wagner. E foram esses que morreram. O Prigozhin disse, quase en passant, nessa entrevista e depois em outras intervenções deles diretas, que morreram pelo menos 20 mil soldados da Wagner. Isso é enorme. Como a taxa de, como é que chama, de mortos e feridos em relação dos russos aos ucranianos, ela varia de 5-1 para 7-1, você faz uma ideia de quantos soldados ucranianos morreram. E isso inclusive, os generais americanos reconheceram que foi uma carnificina que não vista desde a Primeira Guerra Mundial. Literalmente. Tem alguma base de dados confiável, Pepe, sobre o número de mortos na Ucrânia? Olha, é super complicado. Tem vários canais militares russos que são extremamente confiáveis em números. O Rybar, RYBAR em inglês, ele é em russo, essa é a tradução em inglês. É o que tem os dados mais aproximados. Tem alguns canais em inglês que reproduzem esses números e usam outros números que eles mesmos examinam. Por exemplo, o Slaviangrad, que eu acompanho todo dia. Esses caras são sérios, são extremamente sérios. Eu estou em contato com um dos caras do Rybar. É super importante. E você pode acreditar nesses caras. Por exemplo, o Martyanov, por exemplo, ele não gosta. Ele diz que esses caras são... mas o Martyanov não tem acesso direto a dados independentes de mortos e feridos, por exemplo. O Martyanov mesmo já disse, eu me baseio pelo que o Ministério da Defesa fala. E não dá para você acreditar em tudo que o Ministério da Defesa fala. Justamente por o Prigozhin levantou esse problema várias vezes. A estrutura burocrática é muito fossilizada. E eles não têm o swing de soft power que, por exemplo, o Pentágono sabe usar muito bem. O Pentágono mente descaradamente, como a gente sabe. Mas em muitos casos é muito difícil para todos nós que tentamos ir atrás descobrir qual o nível da mentira. O Ministério das Relações, o Ministério da Defesa russo, eles são muito mais opacos, então é impenetrável para todo mundo. O que eles estão falando? É isso mesmo? Então a gente depende dos correspondentes militares que estão no terreno. Tem alguns desses caras são absolutamente brilhantes. Por exemplo, da RT russa, o Andrei Filatov, o cara é absolutamente brilhante. Ele já foi
como é que chama, ferido umas 50 vezes por pedaços de shrapnel, como é que chama, de fragmentos, granadas, não sei o quê. E o cara, no dia seguinte, o cara volta. E os caras que trabalham para o Rybar. O Rybar é um coletivo. Então, mas basicamente, quando você vê um cara, por exemplo, que é extremamente confiável entre os americanos, são muito poucos, o coronel Douglas MacGregor, que era um assessor do Ministério da Defesa na era Trump. O coronel MacGregor é super sério, e as podcasts dele são levadas a sério, inclusive por quem o detesta nos Estados Unidos, porque ele é extremamente sério. Ele se baseia nos dados, entre outros, do Rybar e de correspondentes militares russos. Por exemplo, outro cara, o Larry Johnson, que era da CIA, tem um site dele, do Larry Johnson também, e ele está sempre em contato com o Martianov. Ele se baseia nesses caras também. Então, as fontes são mais ou menos as mesmas. Quando você vê os números, eles são muito próximos. Varia, por exemplo, qual é a taxa do morticínio ucraniano? É 1 para 5, 1 para 7 ou 1 para 10? É nesse espectro, entende? Ou seja, para cada soldado russo que desaparecem pelo menos de 5 a 7 ucranianos. E aí você vê o poder dessa artilharia absolutamente brutal russa, que se você vai fazer uma análise estritamente militar, que é a análise que o Martianov faz no blog dele todo dia, literalmente, e quando ele faz as podcasts dele, ele fala, escuta, não tem a menor chance de nenhum exército do planeta conseguir sobreviver a uma artilharia com esse poder de fogo. Todo mundo sabe disso. Diga, Leonardo. Diga. Não, uma curiosidade minha. Outro dia eu recebi um vídeo de um nightclub em Odessa, na Ucrânia, e a vida noturna bombando, as pessoas... eu vi o vídeo. Eu achei isso tão interessante, porque às vezes as pessoas têm a impressão de que há uma guerra no país inteiro. A guerra é muito, vamos dizer assim, ou a operação militar especial, ou a guerra, o que seja, ela é muito concentrada em pontos específicos, né? Sim. Existe uma certa normalidade na Ucrânia, na sua opinião? Em algumas localidades, porque esse vídeo realmente foi assim. Eu vou dar talvez uma bomba para vocês todos, que talvez muitos de vocês não esperem. A guerra é invisível em Moscou. Literalmente. Eu passei 2 meses, para cima e para baixo, falando com todo mundo e procurando sinais da guerra onde fosse. Não existe. Tem um Z no parque atrás do Kremlin, tinha um outro Z num dos bulevares principais, perto de uma das grandes estações de metrô. Eu procurava, por exemplo, recordações do Donbass. Quando eu fui ao Donbass, eu comprei, por exemplo, a minha caneca de café favorita é uma caneca que eu comprei em Donetsk. As fitinhas, por exemplo, essa fitinha do Ribbon de São Jorge. Esse aqui é o Ribbon of St. George. Não tem. Você não acha em Moscou. Impressionante. Ou seja, a guerra para os moscovitas é muito distante. O que isso é um problema muito, muito sério, porque para a população urbana, muito bem educada, de profissionais liberais em Moscou e em São Petersburgo, é como se essa guerra fosse na Somália. Mas isso é sério, porque isso é um esforço nacional. Mas e na Ucrânia, Pepe? Na Ucrânia, eu não sei te dizer pessoalmente. Claro. Agora, quando começou, alguns meses atrás, por iniciativa do general Armageddon, o Surovikin, o bombardeio de instalações de energia e de nós de energia na Ucrânia, os ucranianos começaram a sentir que a guerra agora chegou lá. E agora a guerra está chegando a Kiev. Vocês viram esse bombardeio da semana passada, onde eles mandaram não só um Kinzhal para destruir um subterrâneo, foi no diretório da inteligência militar de Kiev. Isso é o que o Putin, na linguagem dele, chama de alvos técnico-militares, de ponta. Foi a primeira vez, isso é mais uma linha vermelha que foi ultrapassada. Foi a primeira vez que os russos
soltaram um míssil hipersônico no bunker subterrâneo e outros mísseis de cruzeiro no prédio do GUR, como chama, né, o diretório, para dar um aviso para todo o time Zelensky, olha, a gente está perdendo a paciência e agora a gente vai para cima de vocês, se vocês não se comportarem direito. Essa mensagem foi dada diretamente pelo Putin, em pessoa, Leonardo e vocês todos, pela primeira vez, alguns dias atrás, no fim da semana passada. E a resposta, entre aspas, foram aqueles drones que eles mandaram em cima de Moscou. Drones vagabundos que vieram provavelmente da periferia de Moscou, porque eles não têm autonomia para viajar 800 quilômetros ou 700 quilômetros. Então agora a gente está começando a entrar num estágio ainda mais perigoso, porque o presidente já deixou... Não só o Medvedev, cada post do Medvedev no Telegram dele e no Twitter dele, o Medvedev já está falando diretamente. Não tem outra saída a não ser exterminar a cabeça da cobra. E isso até algumas semanas atrás não era dito por nenhum alto funcionário russo ao nível de Conselho de Segurança Nacional, que é o caso do Medvedev, que é o secretário do Conselho de Segurança Nacional. E agora foi dito pelo próprio presidente, dizendo, olha, a gente está mandando uma mensagem, e a mensagem não é para vocês aí em Kiev. Essa mensagem foi dada para Washington e Londres. E o Ministério das Relações Exteriores russo, não só via a Maria Zakharova, mas o Lavrov e os como é que chama? Ministros secundários, que tem 4 ou 5 de altíssimo nível, logo abaixo do Lavrov, já estão dizendo, olha, para todos os efeitos práticos, a Inglaterra está em guerra contra nós. E você sabe exatamente o que isso significa, né? Ou seja, qualquer alvo inglês agora dentro do território ucraniano é um alvo legítimo. Isso foi dito explicitamente pelo Medvedev e por outros funcionários russos. Então a escalada que basicamente os americanos e a OTAN toda semana tem um nível da escalada. O último nível da escalada, ok, vamos mandar F-16. Que qualquer analista com um mínimo de noção do que está acontecendo, inclusive os americanos independentes, já falaram, você pode mandar 50 F-16 que não vai mudar absolutamente nada no terreno de batalha. E os F-16 não vão chegar até setembro, outubro. Até você treinar os pilotos ucranianos, se você manda um F-16 com um piloto romeno ou polonês, os russos vão incinerar isso daí, e isso do ponto de vista da OTAN, já é um casus belli. Eles não vão arriscar um negócio desse. E os russos sabem. A OTAN sabe e os russos sabem. Então, eles têm que treinar pilotos ucranianos. O treinamento demora 1 ano, no mínimo. Esses caras nunca pilotaram um F-16 na vida. Eles estão acostumados com MiG, eles estão acostumados com Sukhóis antigos. Eles não sabem pilotar um F-16 e com todo o sistema em volta do F-16. Então, o que isso significa na prática? Que esses psicóticos neocons americanos, eles estão estendendo a guerra para o ano que vem já. Eles já prometeram os F-16. A Pústula von der Leyen, ontem ela disse para toda a União Europeia, olha, quem tiver F-16, manda para a Ucrânia. É como se ela estivesse dando uma ordem direta vindo de... que é o que a Comissão Europeia faz. A Comissão Europeia dá ordens que vêm de Washington, que chegam a Bruxelas, vai para a OTAN, vai para a Comissão Europeia e von der Leyen distribui essa ordem para todas as capitais. Então, quem tiver um F-16 vai ter que mandar para a Ucrânia, seja como for. Ou seja, a guerra, do ponto de vista dos americanos e da OTAN, já foi expandida para o ano que vem. Então, tudo isso vai depender... Só para cortar um pouquinho, Leonardo, para encerrar esse trecho, os russos olhando como o tabuleiro está se desenhando, eles têm 2 opções. Opção número 1, vai ter a tal contraofensiva de Kiev? Ok, solta a contraofensiva. O que a gente vai fazer com a contraofensiva é o que nós fizemos em Bakhmut
Artyomovsk. A gente deixa eles avançarem, na hora que eles avançarem para o lugar que a gente quer, a gente solta aquela artilharia absolutamente apocalíptica em cima deles e incinera todo mundo. Opção número 2, não vai ter ofensiva. Ótimo, tá bom, a gente continua esperando. E aí nós vamos fazer a nossa ofensiva paulatina no nosso russo ritmo. Então essas são as duas opções no momento. Como os ucranianos têm que demonstrar para a administração americana e para os europeus, para todo mundo que enterrou dezenas de bilhões de dólares em euros na Ucrânia, num buraco negro a fundo perdido que não vai ser pago nunca, porque a Ucrânia não tem como pagar. Se não houver essa tal contraofensiva a partir de agora, junho, julho, agosto até setembro, vai ser absolutamente impossível eles continuarem pedindo zilhões de armas e de grana para os Estados Unidos e para a Europa. Especialmente porque as opiniões públicas já estão começando lentamente a perceber que isso é uma mutreta cósmica. E cada vez mais, Leonardo, nos Estados Unidos, muito mais do que na Europa. Aqui a gente está no terreno da vassalagem absoluta, né? O Pepe, eu me lembro de uma entrevista nossa em que você falou que o governo Biden seria a última cavalgada do império, né? Sim, sim. Por muito pouco, os Estados Unidos não deram um calote na dívida. Foi na última hora que eles conseguiram fazer a renegociação da dívida e tal. E o Hussein dizendo, Estados Unidos aumentam o teto da dívida para a corrupção com armas. A guerra, vamos dizer assim, esse desperdício de dinheiro tem a ver com a, vamos dizer assim, eu não diria a falência econômica dos Estados Unidos, mas essa situação de quase calote está relacionada com a guerra? Não diretamente, Leonardo, e você que fez a pergunta, porque o complexo industrial militar é uma economia paralela nos Estados Unidos. O complexo, que não é um complexo, como o nosso grande amigo Ray McGovern definiu, MICIMAT, né? Complexo industrial militar, congresso, inteligência, mídia, academia e think tank. Essa bolha gigantesca que tem um soft power enorme, que controla a língua franca, inglês, que impinge a narrativa, não só nos Estados Unidos, mas no planeta inteiro. É uma economia paralela, separada da economia, digamos, produtiva americana, que não sobrou muito, porque os Estados Unidos não produz praticamente nada mais. Tudo é produzido basicamente na Ásia e, mais do que tudo, na China. Então, isso, o problema é o endividamento interno dos Estados Unidos e o fato de que os bancos americanos estão apoiados em nada, ou seja, em papel higiênico verde, basicamente, como todos nós sabemos, né? Então, a desagregação econômica dos Estados Unidos já vem de décadas e está relacionada direta e indiretamente com esse orçamento absolutamente absurdo do Pentágono, que tecnicamente é 850 bilhões de dólares ou 900 bilhões de dólares, mas se você bota os extras, passa de $1 trilhão. E vai tudo isso para o complexo industrial militar e todos esses contratos. Por exemplo, Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, eles estão ganhando uma baba de dinheiro tão absurda com essa guerra. Essa guerra é uma maravilha para eles. Essa economia paralela, né? Essa economia paralela, mas é uma economia que só beneficia o complexo ou quem trabalha para o complexo. Por exemplo, esses setores aeroespaciais da Califórnia, por exemplo, que estão baseados na Califórnia, ganham um monte de dinheiro, pagam, como é que chama, taxas, impostos altos na Califórnia, isso termina revertendo um pouco para, como é que chama, minar um pouco o déficit do Estado na Califórnia. E, claro, no Texas, onde eles estão localizados. Mas isso não vaza para a economia normal, do dia a dia. A economia semi-produtiva americana. E não tem mais economia, são serviços, né? E no lado oposto, os Estados Unidos é uma economia de serviços, não produz mais nada. Diga. E no lado oposto da Rússia, você falou, a guerra é invisível. Você viu algum sinal de recessão econômica, de economia substituição? Pois é, olha as cifras, Leonardo, que coisa impressionante. Essas são as cifras mais recentes que saíram entre 1 e 2 semanas atrás.
A inflação ano a ano na Rússia, sabe quanto é? 2,5%. É a mais baixa, você considerando a Rússia como um país europeu, que também é, como a gente sabe, a Rússia é um país euroasiático. Se a gente considera a Rússia como parte da Europa, e uma parte da Europa, é a inflação mais baixa da Europa. A segunda mais baixa é a da Suíça, com 2,6%. E isso depois daquelas toneladas de sanções, já está no 11º pacote de sanções da União Europeia. Índice de desemprego. O índice de desemprego na Rússia oficial é 3,5%. É praticamente o mais baixo de todo mundo. Não tem ninguém na Europa Ocidental com menos de 3,5% de taxa de desemprego. Então, esses dois números te dão como é que chama? A dimensão de como esses pacotes acumulados dos americanos e da União Europeia de sanções em cima da Rússia, o blowback foi absolutamente brutal. Que é isso que qualquer bom economista já sabia. O Michael Hudson já estava cantando essa bola desde o meio do ano passado. Vai ter um blowback gigantesco. O Michael acertou em cima. Nenhum desses babacas posando de experts tipo Paul Krugman ou Nouriel Roubini, esses caras, nenhum deles cantou essa bola. Só os economistas independentes. E os não independentes, por exemplo, como o Zoltán Pozsar, que era o ex-chefe estrategista do Credit Suisse, que agora ficou sem emprego porque o Credit Suisse, como a gente sabe, faliu e foi assambarcado, né? E tá todo mundo falando, puta, o Zoltán, o emprego para o Zoltán agora seria o Banco dos BRICS, Dona Dilma, entre outros, pega o telefone e liga para o Zoltán. Escuta, você quer ser o nosso assessor econômico especial? Isso seria a bomba econômica do ano. Ou, por exemplo, os russos e os chineses, juntos, ligam para o Zoltán e falam, escuta, você que admira o Glaziev, o Zoltán gosta muito do Glaziev, o Zoltán respeita o Glaziev, e vice-versa. Quando eu conversei com o Glaziev em março, e com o número 1 dele, eles falaram muito bem do Zoltán. E havia uma ideia no ar de tentar montar um podcast ou uma conversa entre o Zoltán, o Glaziev e talvez um ou outro economista russo e chinês extra para falar sobre desdolarização. Especialmente depois que no final do ano passado, quando ele ainda estava no Credit Suisse, ele soltou 2 notas para investidores falando que o futuro... Eu acho que vocês lembram disso, porque nós comentamos em várias lives, inclusive. O Zoltán, nessas 2 notas, ele falava que o futuro era dos BRICS. Era dos BRICS expandido. Ele foi o primeiro economista... Ele é húngaro-americano, né? O primeiro economista ocidental de altíssimo nível lá em cima que publicou dizendo, olha, esse negócio vai rolar, vai degringolar, e nós já estamos num processo de desdolarização e o futuro vai vir de uma moeda dos BRICS expandidos. Ele na época tinha uma... em vez do G7, eu acho que ele falou em BRICS 7. E no meio do texto dele ele falava, olha, é uma licença poética, basicamente. Eu fiz uma brincadeira com o G7, mas o novo G7 é o BRICS 7. Que, na verdade, vai ser mais, né? Vai ser um BRICS 7, 8, 9 ou 10. Então, ou seja, tem caras desse nível que já estão pensando isso desde o final do ano passado no Ocidente. Tem outros que não têm a projeção que o Zoltán tem, porque ele é publicado em toda a mídia financeira, mas esses caras, eles estão no Ocidente, eles estavam pensando em termos de que, olha, para salvar a economia ocidental vai ter que ter um Bretton Woods 3, que é uma coisa que o Zoltán falava o tempo todo. Eles não estão mais falando em Bretton Woods 3, porque eles sabem que Bretton Woods está condenado. Vai ser um sistema onde os caras que vão estar na ponta, designando o novo sistema, vão ser os russos, os chineses e os BRICS. Então, o jogo, para vocês terem uma ideia, o jogo nos últimos 5, 6 meses mudou completamente. E o fato de que a credibilidade dos BRICS nesses últimos 6 meses passou de um nível
digamos, mais ou menos estacionário e não para um nível onde todo mundo quer subir no trem, e num espaço de apenas 6 meses, é um negócio que ninguém poderia imaginar. Exatamente, Pepe. Isso casa com o título que você deu para essa live, que é A Revolta do Sul Global, né? Então, o que Leonardo, está acontecendo é uma revolta dos não alinhados, vamos dizer Leonardo, assim. sabe, bom, para aliviar um pouco a nossa conversa e dar um tom pop, eu estava pensando que o tema musical deveria ser o Queen. I want to break free. Ou seja, é como se o Sul Global estivesse cantando que nem o Freddie Mercury. I want to break free. Chega! Essa é muito boa, Pepe. Não, e essa música é fantástica, né? Ela tem um outro sentido, mas é uma Ela libertação. tem um outro sentido, mas a gente pode adicionar um sentido geoeconômico também, né? É uma libertação geoeconômica. Nesse sentido, Pepe, como é que você... Bom, deixa eu primeiro, antes de falar do presidente Lula, como é que você acompanhou a cúpula do G7 em Hiroshima? Qual foi a sua síntese daquele evento? Pois é, eu estava acompanhando tudo ao mesmo tempo, ou seja, a gente se cria dores de cabeça adicionais, porque para acompanhar como se deve o que está acontecendo, você tem que acompanhar tudo entrecruzado. Então, o que estava acontecendo ao mesmo tempo era a cúpula do G7, a volta triunfal da Síria à Liga Árabe, os prolegômenos da reunião da comissão da Eurasia Economic Union, da União Econômica Euroasiática, que foi a semana passada, e a cúpula China-Ásia Central, que foi super importante. Enquanto o G7 basicamente tentou atrair outras nações que não fazem parte do G7, de acordo com a arbitrariedade deles mesmos, onde entra o Brasil, eles tentaram uma armadilha em cima dos convidados, a Indonésia, entre outros, e o Brasil também, para fazer mais uma palhaçada à la G20 em Bali de condenar a Rússia. E não tinha mais nenhuma outra agenda no G7, a não ser... Tinha duas agendas, na verdade. Condenar a Rússia, e traçar os parâmetros de uma condenação da China também. O que a China estava fazendo neste mesmo momento? Praticamente simultâneo. A cúpula com os 5 stands da Ásia Central, onde a China juntou os 5 stands da Ásia Central, vários deles são membros da Organização de Cooperação de Xangai, 3 deles. Alguns deles vão ser membros do BRICS Plus, provavelmente o Cazaquistão vai entrar na primeira ou na segunda leva do BRICS Plus, e eles são todos os vizinhos imediatos a oeste do Xinjiang, do oeste da China, da expansão das novas rotas da seda. Por exemplo, essa foi a última viagem grande que eu fiz na Ásia Central antes do Covid. Eu fui nas 3 fronteiras com o Xinjiang. Eu fui na fronteira Tajik, no alto, literalmente a 4.000 metros de altura. Eu fui na fronteira do Quirguistão com o Xinjiang, que é uma fronteira especialmente de tráfego de caminhões gigantesco, e eles estão construindo uma estrada de ferro também. E eu fui na fronteira mais movimentada, que é a fronteira do Cazaquistão com o Xinjiang, onde tem 3 corredores passando ao mesmo tempo. Tem um corredor de autoestrada, uma autoestrada state of the art, novíssima, espetacular, para os caminhões. Tem um porto, eles chamam de dry port, é um porto interno, desculpe, não um porto marítimo, para trânsito de mercadorias por esse porto, numa zona franca especial, do lado chinês e do lado cazaque, e o trem, quer dizer, os trens que vêm da costa leste da China e do Xinjiang, eles cruzam essa fronteira no Cazaquistão e aí eles vão ou para a Rússia ou vão pela Ásia Central para o Irã até chegar na Europa.
Então, a China junta esses 5 stands da Ásia Central numa cúpula especial e fala: olha, as novas rotas da seda, vocês são os atores principais. E no discurso do Xi Jinping, tem um trecho no discurso dele que é um negócio tão sensacional. Eu estava discutindo isso entre ontem e hoje. Olha que legal. Tem um trecho do discurso onde ele, literalmente, ele repete o que ele disse há 10 anos atrás, quando a China lançou oficialmente as novas rotas da seda. Foi em Astana, no Cazaquistão, em setembro, e depois em Jakarta, na Indonésia, em outubro, a rota marítima da seda. No discurso dele do Cazaquistão, ele deu o background das rotas da seda em 2000 anos, ele falou da união dos povos chineses, dos povos centro-asiáticos, dos povos nômades em toda a Ásia Central, indo até o Irã e a Turquia, etc. Ele fala, olha, hoje a gente tem o gasoduto que vai do Turcomenistão até o Xinjiang, oeste da China. A nova estrada de ferro que a gente está construindo, indo para o Quirguistão e depois para a Ásia Central. O que é isso hoje? São as novas rotas da seda, nas palavras dele mesmo, sabe? Ou seja, na cabeça da elite dirigente chinesa, do Xi e de todo mundo em volta, do Politburo, do Ministério do Comércio, etc. e tal, eles estão revivendo o passado histórico deles de 2.000 anos, 1.500 anos, 1.000 anos atrás, dessas rotas da seda interligadas, unindo o leste da Ásia com o oeste da Ásia e indo até, vocês lembram muito bem, até Veneza, o Marco Polo e o Marco Polo revertido, né? Os comerciantes gregos, depois venezianos e genoveses, que iam fazer comércio dentro da Rota da Seda na Anatólia, na Pérsia, no Khorasan, que é essa região do nordeste do Irã, com o Afeganistão, e indo até o oeste da China, indo até Xi'an, a capital imperial. E não é por acaso, Leonardo e vocês todos, onde foi essa cúpula China-Ásia Central? Os chineses, para mandar recados simbólicos, ninguém bate. Foi em Xi'an. Xi'an era a capital imperial das rotas da seda. Voilà! Ou seja, eles estão dando eles estão retraçando os passos históricos deles do passado dinástico, do passado imperial e do passado comercial deles, quando eles eram a grande potência comercial do planeta. Não se esqueçam, a China era a maior potência comercial do planeta, praticamente em todos os últimos 2.000 anos, a não ser nos últimos 200 a 250. Eu ia falar exatamente isso. O mundo está voltando a uma certa normalidade, né, Pepe? Isso é uma... Do ponto de vista, Leonardo, do ponto de vista da predominância da Eurásia e da predominância chinesa e indiana também como potências comerciais, a gente está voltando o que sempre foi até a explosão dos poderes coloniais europeus, especialmente a partir do século XVIII, sem dúvida, que é o tema principal eu considero o melhor livro sobre toda essa transição histórica, é o livro do André Gunder Frank, Reorient. Eu não sei se tem em português, mas se vocês querem saber, sinteticamente, em um livro só, vocês só têm tempo para ler um livro só, vocês pegam esse livro, o André Gunder Frank explica todo o processo de acumulação de riqueza na Eurásia nos últimos 2.000 anos, até o meio do século XVIII, como os europeus, os poderes coloniais europeus constituíram a sua riqueza, que hoje agora todo mundo já sabe, basicamente explorando as riquezas das Américas e da África, né? Que reverteram todos para o hemisfério norte, e como a partir do século XVIII, ou seja, em termos históricos, uma fração de menos de 250 anos, eles constituíram a dominação ocidental, e hoje, agora, isso está começando a ser revertido pela China, pela Rússia, pela Índia e por essa união
Euroasiática, onde entra a Organização de Cooperação de Xangai, a União Econômica Euroasiática, os BRICS também, os BRICS no que concerne não só a Eurásia, mas os BRICS como uma organização de alcance global, que agora eles podem chegar a ter um alcance global. Antes eram só 5. Quando você tiver um BRICS com 20 ou 25, o BRICS é o novo G20, na verdade. E o G20 não é representativo. O G20 tem economias europeias que são minúsculas comparadas com essas grandes economias asiáticas. Por exemplo, a economia da Indonésia é superior já é superior e vai ficar ainda mais superior a vários membros do G7. Pepe, só para pegar o ponto em Hiroshima ainda, que eu quero te perguntar sobre a reeleição do Erdogan também. Sim. Como é que você avaliou o discurso do presidente Lula em Hiroshima? Porque ele confrontou claramente ali a posição belicista do Biden, do G7, do próprio Zelensky, não se encontrou com o Zelensky lá. Como é que você avalia essa atitude e a eventual repercussão que isso possa ter tido? Olha, o principal foi o fato de que, considerando a estreita margem de manobra que o presidente Lula tem, isso tem que ficar muito claro. A margem de manobra que o Império deu para o Lula pessoalmente e para o seu governo é extremamente estreita. Ou seja, a navegação... Nossa, a navegação é muito mais complicada do que, como dizia o Deng Xiaoping, né? Atravessar o rio sentindo as pedras. O Lula tem que sentir cada calhau que ele está pisando enquanto ele está atravessando o rio, porque ele está sob vigilância total do Império. Então, quando ele tem uma oportunidade de ele ser Lula, como nós o conhecemos, num fórum mundial, com uma audiência global e todo mundo prestando atenção ao que ele está dizendo, eu acho que o que ele fez em Hiroshima foi extremamente louvável, sem dúvida. E na verdade, no antro das cobras, né? Ele estava no meio do antro das cobras. Ele estava no meio do antro das cobras, com o senil na mesa, com Pústula von der Lugen, que é a coisa mais tóxica que já esteve presente como uma liderança europeia. Ou seja, e ele achou uma maneira de colocar, olha, não é assim, não. E o fato de que vocês não têm estofo suficiente para antagonizar o Sul global. O substrato da mensagem do Lula foi essa. Eu sou um membro do Sul global. Eu estou aqui como membro do Sul global. Vocês me convidaram. Mas isso não quer dizer que eu vou cumprir a agenda de vocês. Eu posso concordar com alguns itens, mas a agenda principal hoje é a emergência do Sul global. Ou seja, o Brasil é um dos líderes dos BRICS. No momento, não tão líder, mas tem condições de ser um dos líderes, como é que chama? Direcionando o papel dos BRICS como o grande aglutinador dessa revolta do Sul global. E o problema é que, em condições ideais, ele teria margem de manobra, mas não tem no momento. E é o que... Claro, ele sabe isso melhor do que todos, e todos nós que o acompanhamos temos que dar o crédito devido para quando ele, pelo menos, consegue extravasar dessa camisa de força. Né? E apanha muito aqui no Brasil. Eu ouvi muitas críticas vindas do Brasil à posição do presidente Lula e do governo em várias votações anti-Rússia, retórica anti-russa, diplomacia brasileira fazendo alguns infantilismos, etc. e tal. Como eu estou de fora, eu só escuto. Ou seja, eu prestei atenção no que ele disse e como ele agiu em Hiroshima. E foi extremamente nobre. Né? Você acha que o Lula já é visto como uma liderança ou a liderança do Sul global? Não. Ainda não. Não por várias razões, Leonardo, porque os mais agudos observadores sabem que a liderança do que está acontecendo agora e dos próximos passos, ela vai vir da Rússia e da China. O Brasil deveria estar nesse trio. Não está no momento justamente porque o Brasil está acuado por esses psicóticos neocons que controlam a política externa americana.
Então, como Lula e os seus principais assessores podem se desvencilhar disso e colocar o Brasil numa posição de soberano, não numa posição de acuado. No momento está mais para acuado e tentando achar o seu swing do que totalmente soberano. É o caso da Índia também. Também, Brasil e Índia são muito parecidos. Eu conversei muito com os russos sobre a Índia. Por exemplo, curiosamente, Pepe, só um parênteses aqui. Diga, por favor. A posição da Índia em Hiroshima foi muito parecida com a posição brasileira. Sim, eu tenho certeza. De não querer conversa mole com o Zelensky, basicamente. Né? Claro que não. Mas essa é a posição do Sul Global. A posição do Sul Global, quando você vê como um todo, não só eles não aderiram a essa demência de sanções dos americanos e da União Europeia anti-russa, como eles não são russófobos, e em várias dessas nações chaves do Sul Global, a Rússia tem soft power e a Rússia, a cultura russa e os russos são vistos muito positivamente. Isso muda completamente. Não existe russofobia na Índia, no Irã, na Turquia, no Paquistão, no Brasil. É completamente diferente em relação à Europa Ocidental e especialmente à Europa Oriental, que são completamente manipulados pelos americanos. Então, muda completamente. São dois universos. Nós estamos vivendo em dois universos paralelos, completamente paralelos agora. Os 12% de América do Norte e Oeste, como é que chama? União Europeia, Oeste da União Europeia e o leste raivoso, de cães raivosos, especialmente Polônia e os bálticos, os anões dos bálticos, sem preconceito contra anões, por favor. E o sul global como um todo, que está escalonado em diversos níveis. A América Latina tem a América do Sul, especialmente, tem uma possibilidade de se aglutinar. Por exemplo, essa foto em Brasília, na terça-feira, do Lula com os presidentes sul-americanos, ela é muito enganosa, né? Porque tem um monte de quintas colunas no meio, entre eles, né? Mas o fato o poder dessa foto aglutinador daqui para frente é muito forte, pelo menos. O poder simbólico dessa foto é muito grande. Então você ainda tem que extirpar os quintas colunas nos diversos países sul-americanos. A União da África, cada vez mais. Por exemplo, vou dar um exemplo da União da África para vocês, quentíssimo, de ontem. O presidente da Nigéria falou: olha, todo mundo aqui na África, todos nós, pan-africanos, vamos desdolarizar. Existe um sistema de pagamento africano, PAPS, Programa de Pagamento, pan-africano. Todo mundo agora tem que aderir a esse programa. Ou seja, é a versão africana do Sur. Ou seja, o Sur ainda não existe na prática na América do Sul. Os africanos já têm um sistema de pagamento inter-África que e o presidente da Nigéria chamou os bancos centrais africanos e os bancos comerciais africanos a aderirem a esse sistema de pagamento. Então, isso vai se juntar, por exemplo, com países da Eurásia usando o sistema de pagamento russo ou o sistema de pagamento chinês, que chama CIPS. Você sabe que já tem mais de 30 bancos russos que estão ligados ao sistema de pagamento chinês, CIPS, ou seja, eu ia os perguntar bancos exatamente russos isso, vão sistema de pagamento chinês. Diga. Será que a gente vai conhecer, num futuro próximo, novos bancos, novas marcas? Por quê? Porque, na minha visão, o Ocidente, os Estados Unidos, vão sancionar os bancos que operarem nos dois sistemas. Eles não vão permitir. O medo dos chineses, Leonardo. É um medo atroz dos chineses. Mas daqui a pouco a gente vai ver bancos novos, eventualmente, que vão existir para essas transações fora do sistema. Exatamente. Aí entra a importância deles utilizarem esses sistemas de pagamentos alternativos ao SWIFT, que é o caso do SPS russo e do CIPS chinês. Então, quando você tem bancos russos, tem 30 no momento e vai ter cada vez mais que já estão fazendo, como é que chama? Já estão requisicionando com os chineses, com o Banco Central chinês.
Se você faz uma transação Rússia-China passando pelo CIPS chinês, é impermeável ao SWIFT e é impermeável às sanções de bancos americanos, às sanções americanas, desculpe, porque não está passando por bancos do sistema financeiro internacional controlado pelos Estados Unidos. Então, esse é o sistema. E tem um sistema de pagamento iraniano também. Então, qual o próximo passo? A Rússia, a China e o Irã vão integrar os sistemas de pagamento nacionais deles e vão começar a constituir uma network. E daqui a pouco essa network vai expandir e vai incluir os 5 stands da Ásia Central, vai eventualmente incluir a Índia. A Índia é um caso complicado, porque a Índia está muito ligada ao sistema financeiro internacional. Vai incluir o Paquistão, por exemplo. Os turcos podem começar a... Por exemplo, entrando no dossiê Erdogan, que é o dossiê mais fascinante geopolítico do momento. O que o Erdogan vai fazer agora? Que é a grande discussão, né? Porque agora ele tem total margem de manobra, ele ganhou a eleição, ninguém pode contestar a vitória dele na eleição, seja como você analise o Erdogan geopoliticamente e geoeconomicamente. Esse é um fato consumado. Ele vai entrar nos BRICS, não? Pois é, olha que super importante. A Turquia está na fila. A Turquia já pediu. E a Turquia é observador da Organização de Cooperação de Xangai. Imagina entre esse ano e 2024 até 2025, a Turquia entra nos BRICS expandidos e na Organização de Cooperação de Xangai. É basicamente a Turquia cortando a relação dela com a OTAN, que é um negócio que não vai acontecer de um dia para o outro. É muito complicado e é algo que eu aprendi em Istambul o ano passado. 90% do establishment turco é pró-OTAN e pró-Ocidente. E isso inclui também todo mundo em volta do Erdogan. E inclui gente do governo dele. E inclui provavelmente o próximo ministro da Economia turco, que ainda está sendo decidido. E se for o ministro das Relações Exteriores, se for o assessor de imprensa dele, que é um advisor top, o Ibrahim Kalin, esse cara é um atlanticista muito mais... Ele não entende a Eurásia, esse cara. Então, isso ainda é muito complicado. Ele vai continuar à la Erdogan, justamente porque ele é um mestre em equilibrismo. Ele vai usar a OTAN para extrair concessões dos americanos, especialmente, e da própria OTAN, e ele vai se aproximando cada vez mais dos euroasiáticos, porque ele tem, inclusive, várias iniciativas que o aproximam naturalmente dos euroasiáticos. É o que está na minha última coluna, que eu acho que eu mandei para vocês. A coluna que eu publiquei, acho que há 2 dias atrás. Basicamente, o título da coluna é que Erdogan vai se, derivar um pouco mais para a Ásia, mas porque isso já está catalogado nas previsões do próprio Erdogan. Eles têm um sistema de intercâmbio comercial com os países da Ásia Central que está crescendo cada vez mais. Eles querem ser um terceiro polo na Ásia Central. Depois de Rússia e China, eles querem que a Turquia seja um terceiro polo de transações comerciais, investimentos, de atrair investimentos por exemplo, do Cazaquistão, que tem um monte de grana vindo de energia, do petróleo, para investir na economia turca, e de as companhias, especialmente de construção turcas, investirem nos países da Ásia Central. Isso é um negócio que eu vi o ano passado, quando eu fui ao Uzbequistão. Está cheio de companhias de construção turcas construindo, edifícios monumentais, etc., em Tashkent, a capital do Uzbequistão. Ou seja, isso do ponto de vista dos caras que apoiam especialmente o Erdogan, que é o que a gente chama de Gang of Five, a Gangue dos 5. A Gangue dos 5 são as 5 grandes construtoras que todas dão apoio ao partido, o AKP, e ao Erdogan pessoalmente. Então, nada se constrói na Turquia se não passa pela Gangue dos 5. O que entra, inclusive, os prédios vagabundos que eles construíram e que foram destruídos pelo terremoto. E as pessoas ficaram fulas da vida, porque elas sabem exatamente que isso foi por corrupção, construção vagabunda de quinta, e isso ligado à Gangue dos 5 e ligado diretamente ao presidente. Ou seja, ele perdeu um monte de votos por causa disso.
Não foi suficiente para virar a eleição para ele, mas ele, na própria Anatólia, ele perdeu muitos votos por causa disso. E a oposição, eu acho que eles não souberam explorar como deveriam o fato de que a resposta do governo turco em relação ao terremoto foi muito fraca e veio muito tarde. Foi muito pouco e muito tarde. E isso era praticamente um consenso nacional. E os caras da oposição não souberam explorar isso suficientemente para virar a eleição. A vitória do Erdogan, diga. A vitória do Erdogan pode ser classificada como uma derrota do Império, Pepe? Pode porque os Estados Unidos botaram um monte de dinheiro via todo aquele sistema de ONGs que vocês no Brasil sabem muito bem como funciona. Descarregaram toda a barra pesada em cima da oposição e estavam apostando, inclusive apostando em soft power. Vocês lembram da capa do Economist na véspera da eleição? A capa do Economist praticamente estava dizendo: tem que chutar esse cara para fora. Essa é a mensagem que vinha de Washington e de Bruxelas. Perdendo pesado, feio, né? Ou seja, isso vai deixar o Erdogan... Bom, claro, o sorriso dele na noite era um negócio impressionante. Não estou analisando os buracos da administração, que são tem buracos da lua inteira, evidentemente. A política econômica dele é um desastre, ele não entende nada de economia, ele se acha o ministro da economia, tudo isso. Bom, o desemprego na Turquia, que é gigantesco, a inflação real, que é 180%. A inflação real na Turquia, 180%. Vocês no Brasil devem entender o que isso significa, né? Você falou da Economist, Pepe. Sim, Não, eles são muito engraçados, né? Aí eles tentaram remediar, né? Eles tentaram remediar. Bad news. Less bad news, ou seja, você já qualifica no título que é uma bad news. Foi uma bosta, mas não tão ruim assim. Tentar amainar dizendo, olha, pode ser que não seja tão bad news assim. É ridículo. E pensar que esses... Bom, não vou qualificar. Esses caras eram considerados como modelo de jornalismo nos anos 60, 70, 80, o Economist. Todos nós líamos o Economist como fonte antes. Eu parei de ler o Economist há mais de 10 anos, especialmente porque não é mais a City of London, né? Os interesses do Economist agora são basicamente a turma do Great Reset que controla o Economist. Então, né? Uau. O mundo em grande transformação. Pepe, olha só, algumas pessoas perguntaram aqui, a gente falou, né? Diga. Essa cúpula dos BRICS, o papel da Dilma, desdolarização, Hiroshima, a situação da guerra. Essa cúpula que o Lula organizou dias atrás em Brasília, com todos os líderes sul-americanos, ainda que tenha havido algumas fricções, né? Ela tenta relançar o bloco da Unasul. Da Unasur. Mas vai ser complicado, né? A minha pergunta para você, Leonardo, como você vê praticamente reconstituir a Unasur, considerando essa quantidade de quintas colunas e, na verdade, de direitistas de quinta, né? Entre esses presidentes? Muito difícil, inclusive alguns países se colocaram contra isso, né? A própria Colômbia também falou de uma maneira diferente. Não, a Colômbia aderiu ao Unasul, mas fugindo um pouco do tema da cooperação militar, né? E aí o Lula colocou um tema no encontro com o Maduro, que foi muito criticado. Ele falou de uma ampla cooperação com a Venezuela em todos os campos e com todos os países da América do Sul, transportes, energia, etc., mas também no campo militar, né? E a Venezuela tem uma cooperação militar com a Rússia, bastante forte. Muito forte, sim. Exatamente. Eu acho que aí é que a coisa vai ficar... Acho que já acendeu um sinal de alerta. Então, a gente, como você falou, a margem, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, é uma margem estreita. Estreita, sim. Então, eu acho que o foco aqui vai aumentar bastante nos próximos anos, a depender também do que aconteça no resto do mundo, né? E aí eu queria te perguntar, por exemplo, os Estados Unidos hoje, eles são capazes de manter focos de tensão no mundo inteiro? Na China, na Europa, o trabalho da América Latina? É o trabalho da CIA, né, Leonardo? E vocês todos. É o que a CIA faz. A CIA tem um plano A, dividir para reinar e usar todas as armas possíveis para destabilizar os inimigos da América. Na sua opinião, o Lula já é visto como inimigo ou não tanto?
Essa é uma excelente pergunta, porque ele está no limiar. Ele está no limiar, porque o fato de as declarações do Lula, as declarações do Ministério das Relações Exteriores brasileiras, os votos do Brasil e algumas das intervenções mais cruciais do Lula, elas revelam uma oscilação permanente. E essa oscilação permanente é o sinal gráfico para todo mundo, especialmente para quem interessa, que são os principais países do sul global, de que o Lula está pisando um calhau na sequência do outro, que é extremamente... E o rio é muito fundo. Se ele perde o pé, ele despenca. É muito, muito pior. Eu fico muito preocupado pelo fato dessa margem de manobra ser tão estreita. Sem dúvida. E é uma coisa que os russos, eles não discutem isso abertamente, é muito mais sutil, né? Como os chineses, eles jamais vão discutir isso diretamente. Mas eles estão preocupados porque eles precisam do Brasil como um partner nesse novo trem-bala, né? E pode ser que eles contem com um meio partner ou um quarto de partner. Um partner que não esteja empenhado tão fundo quanto os dois estão, Rússia e China. A Rússia e a China, ao nível de Xi e Putin e lá em cima, o Politburo e o Conselho de Segurança Nacional russo, que estão conversando o tempo todo. Por exemplo, o Patrushev está conversando com os chineses o tempo todo. Ou seja, essas decisões são lá em cima mesmo, né? Eles veem a parceria estratégica, independente do que acontecer na Ucrânia, como a locomotiva desse trem-bala do sul global, alterando as regras estabelecidas desde 1945. Mas eles precisam de partners muito importantes no sul. Eles precisam da Indonésia, eles precisam da Índia, eles precisam do Irã, da Turquia, mesmo do Paquistão, que é um país extremamente instável também, e do Brasil e da Argentina, e do México, que é ainda mais complicado, porque é na verdade, o México não é no terreno dos Estados Unidos. Os Estados Unidos roubaram o terreno do México, né? É diferente. Então, mas estão ali grudados, né? Estados Unidos, né? Exatamente. Então, essa navegação vai ser extremamente complicada. Claro, olhando nós observadores externos, assumimos que o presidente Lula tenha isso em mente, o grande jogo. Eu acho que ele tem. E no dia do discurso em Hiroshima, o Celso Amorim não foi para o Japão, né? Ele tinha ido para a Ucrânia, estava cansado, Sim. Não viajou. Eu troquei uma mensagem com ele falando sobre o discurso, ele não tinha visto, a gente estava transmitindo ao vivo. Sim. E o Celso Amorim falou: muito orgulho do presidente Lula. Né? Mas foi um momento de grande orgulho nacional, né? Mas sem dúvida. Mas é aquela coisa, está no limite, né? Ele está no limite. Ele está no limite. Está no limite. Está no limite. Ele está claramente no limite. Pepe, vamos fazer uma rodada aqui das perguntas? Diga, por favor. Vamos lá, tem muita gente que mandou aqui os tais superchats, a gente agradece. Okay. E eu vou rodar aqui rapidinho. Então, vamos lá. Tá. Okay. Vou começar lá de baixo, deixa eu pegar aqui, parará. Bom, já tinha a pergunta do Prigozhin, que você já respondeu. Agradecer ao Helder Bravo, Fernando, a Sandra Peducci, o Roberto Oliveira, que tinha perguntado sobre Prigozhin, né? O Hélio Borgoni dizendo, venha mais vezes. O Chico Amaral também tinha perguntado sobre Prigozhin. A Débora falando, enquanto isso, na Espanha o fascismo se fortalece. Hussein dizendo que jovens ucranianos fogem do serviço obrigatório. Sim. E aí duas perguntas que eu queria associar. O Hussein perguntando se o Zelensky pode sofrer um golpe militar e o Eduardo Ventura falando, olha, uma solução seria ocupar toda a Ucrânia pelo exército russo? Isso está em cogitação? Não. O risco de golpe na Ucrânia e de uma ocupação total. Bom, o golpe complicou porque o Zaluzny, chefe do Estado-Maior, você sabe que ele foi vítima de um dos ataques de mísseis russos. Né? Ele está praticamente incapacitado, o Zaluzny. E o Zaluzny seria o novo líder, digamos, o novo líder militar, e é um cara, comparado com Zelensky, que é um cocainômano, demente, ator, ainda por cima, representando um papel,
Os Aluzhny seria um cara com que os russos poderiam sentar e conversar, porque é um realista. É um militar realista, ele sabe que ele está perdendo a guerra em todos os frontes, e ele vai ter que sentar e conversar com os russos, inevitavelmente. Além do que ele estudou em academia militar russa, né? Ou seja, eles todos vêm basicamente da mesma escola militar, os principais generais ucranianos. O golpe, na verdade, é muito mais interessante, porque, na verdade, é o que a gente chama de jogar, throw him under the bus, né? Jogá-lo no caminho os americanos estão tentando achar um jeito de jogar o Zelensky embaixo do caminhão da Jamanta passando. Eles ainda não sabem como, porque eles estão começando a perceber que é extremamente incômodo o papel dele, que ele exacerbou, o fato dele, essas exigências de armas e de grana e de fundo sem fim, sem apresentar nenhum resultado prático, além do que ele não é um estrategista militar, e ele dita a estratégia. Imagina, ele tenta ditar a estratégia militar do exército. Interessante você falar sobre isso, porque eu estava lendo algumas semanas umas matérias do Washington Post, e ele diz assim: não, vai vir a contraofensiva ucraniana. Eles estão esperando a contraofensiva ucraniana que nunca vem. E sobre esse sequestro que o Zelensky fez do Ocidente, aliás, ele também sequestrou, ele tentou sequestrar a cúpula do G7. A cúpula do G7, sim. De surpresa. E ele chegou num Boeing presidencial francês. Da République Française. Não pega mal isso entre os franceses? Nossa, a França dá um Boeing para o cara chegar lá? Nossa, você não sabe. Você sabe que isso pegou. Bom, aqui não, porque, aqui, como você sabe, não existe imprensa francesa independente mainstream media. Não existe. No Brasil também não existe. Mas no Brasil também não existe. Mas as pessoas conversando. Por exemplo, eu estava na Normandia, essa conversa surgiu na Normandia. Como é que o governo francês dá um avião presidencial para esse vagabundo fazer proselitismo numa reunião do G7? Pegou muito mal, e pegou muito mal na Europa como um todo, porque ficou claro que, imagina, eles estão recebendo ordens dos americanos e de Bruxelas e chega ao ponto onde, olha, dá um avião para esse cara ir para o G7. Completamente absurdo. Ou seja, já existe, está subindo um movimento de como a gente vai se livrar dessa peste. O que é extremamente complicado, porque os Estados Unidos e a União Europeia apostaram tudo, não só em cima de Kiev, como em cima da clique em volta. E agora vem todas essas denúncias que surgem todas as semanas, praticamente, de corrupção exacerbada, de corrupção pessoal do Zelensky e da família, e de corrupção dos generais. Essa notícia deve ter vazado no Brasil. O William Burns da CIA, alguns meses atrás, fez uma viagem especial a Kiev para encontrar o Zelensky cara a cara e dizer: escuta, dá para você roubar com um pouco mais de... Dá para você ser um pouco mais discreto na roubalheira? Porque a roubalheira, para ele, para o clã dele e para os generais, era tão grande que até os americanos... A gente não tem como explicar isso nos Estados Unidos. Que vai ter gente que vai começar a ter esses dados, isso vai vazar para a imprensa, como vazou, com números, com cifras, a corrupção absolutamente extraordinária na cúpula em Kiev. E o fato de que você enterrando esses dezenas de bilhões de dólares e de euros num buraco negro na Ucrânia sem retorno nenhum, os, patrocinadores estão... ok, e o retorno do nosso investimento? Não vai ter. E se não tiver... Voltando ao que a gente estava conversando no início, inclusive, se não tiver um retorno ao investimento até setembro, outubro, vai gerar algo que os russos estão só esperando. O urso russo está sentado na sua linda poltrona tomando uma vodka reserve, uma vodka reserve, e fala: não vai acontecer nada, tá bom, então a gente vai lançar a nossa ofensiva. E a ofensiva dos russos, se eles lançam daqui a alguns meses, vai ser um rolo compressor que vai chegar em Kiev, e o Medvedev já deixou isso mais ou menos implícito. Pode chegar até a fronteira com a Polônia. Eles não querem, porque é um abacaxi gigantesco. Mas se for isso, e
considerando como os russos estão lendo os sinais que estão vindo de Washington, os caras não querem que a guerra acabe agora. Eles têm duas estratégias, entre aspas. Uma é impor um cessar-fogo, porque impor um cessar-fogo agora significa você rearmar o que seria o 5º exército ucraniano desde fevereiro de 2022. E aí atacar a Rússia de novo ano que vem. Ou ter algum tipo de ganho nessa tal contraofensiva que eles sabem que não vai rolar. Que os próprios generais americanos estão indo a público dizer, olha, não vai rolar, não vai acontecer, pode mandar F-16, pode mandar F-35, pode mandar o que for, que não vai mudar nada no campo de batalha. Ou seja, as opções dos americanos e dos europeus são extremamente restritas. Os russos, eles agora, não só eles podem reagir à ação ou à inação dos ucranianos e da OTAN, como eles podem... Não se esqueça que os russos têm entre 400 e 500 mil soldados na retaguarda, prontos para entrar na guerra. Ou seja, se fosse para um rolo compressor na Ucrânia, eles já têm o manpower para isso. Sem falar da artilharia pesada e dos mísseis hipersônicos que eles estão usando, por enquanto, muito esparsos, né? Eles não querem isso. E aí entra uma discussão que é uma discussão extremamente complexa, mas que é uma das coisas que eu estou tentando entrar mais fundo a partir de agora e na minha próxima viagem. Até que ponto o Putin, pessoalmente, quer um acordo com o Ocidente? Essa é uma questão que está no ar ainda. Por exemplo, gente que conhece muito bem a psicologia do Putin, russos, né? Russos patriotas, mas críticos da política do Kremlin. Eles dizem, basicamente eles dizem, ele está esperando que, até o último minuto, que haja uma oferta do Ocidente em bloco para sentar em uma espécie de plano de paz. Ele sempre quis, né? Ele sempre não, porque se você vê tudo que ele fez desde quando ele foi eleito presidente a primeira vez, em 2000, sempre foi isso. Ele quer uma acomodação. Ele é um legalista, ele não é um guerreiro, ele quer uma acomodação, e ele propôs em 2007, vocês devem lembrar, na Conferência de Munique, aquele famoso discurso que vocês todos podem achar no YouTube sem o menor problema, vamos fazer uma área de livre comércio de Lisboa a Vladivostok. Isso é o que ele queria desde o começo. E, claro, os americanos, o plano A dos americanos é, não, vamos destruir a Rússia, vamos voltar a Rússia aos anos 90, vamos tomar conta de tudo que a gente roubou nos anos 90 de novo, e a Rússia vai ser um vassalo. Ou seja, esse choque de prioridades dos dois lados é intransponível. Mas ele tenta até o último minuto algum tipo de... Mas o pessoal que está em volta no Conselho de Segurança Nacional, e aí entram os caras mais pesados. Entra o Patrushev, que é o mais pesado de todos. Entra o Medvedev, que agora virou um falcão absoluto. E entra os caras da inteligência. Entra o Bortnikov, que é o diretor do FSB, e entra o Narishkin, que é o diretor do SVR, que é a inteligência externa. Esses caras são muito mais fodidos do que o próprio Putin. Bem mais hardcore. Esses caras, se fosse decisão deles, eles já estavam na fronteira com a Polônia, agora. Entende? Então, existe uma tensão no mais alto nível do Kremlin e do Conselho de Segurança Nacional dos próximos passos. E o Putin é o moderado nessa história. Eu ia falar exatamente. Exatamente isso, né, Leonardo, e vocês todos. Por incrível que pareça, o moderado é ele. Os outros já estão, olha, chega, vamos cortar a cabeça desses caras, vamos soltar 10 quinzals em Kiev, em 15 minutos acaba com esse governo, e aí alguém vai ter que surgir lá, e aí a gente impõe os nossos... como é que chama? As nossas conquistas territoriais, e vamos conquistar mais um resto até a gente... Ok, vai até o rio Dnieper, ok. Ou a gente pode até ultrapassar o Dnieper e ir mais a oeste. Eles não querem, não interessa. O que lhes interessa é toda a área a leste do Dnieper, ou seja, Malorossia e Novorossia, a Rússia do nordeste, leste, sudoeste e sul. E muito importante, Odessa.
Ou seja, cortar a Ucrânia do Mar Negro. Isso para esses caras, para os pesados, é uma prioridade fundamental. A gente não sabe se na cabeça do Putin isso entra. Então tem essa tensão nas esferas mais altas é algo que só vai ser decidido a partir do momento onde a gente tiver um mapa no campo de batalha claro. Vai ter contraofensiva? Não vai ter. Teve uma contraofensiva que falhou, teve uma ofensiva russa que está dizimando tudo, e até onde a Rússia vai parar. Então, esses são os próximos passos nos próximos meses. Mas respondendo à pergunta, que é uma pergunta muito boa, até onde para? Para esses caras, para os mais pesados, que eu dei a listinha para vocês, parar na fronteira com a Polônia. Literalmente. Ou seja, é uma Ucrânia mínima, controlada pela Rússia, que vai ser incorporada pela Rússia a longo prazo, neutra, sem armas nucleares, sem adesão à OTAN ou União Europeia. Agora, o Putin, não. O Putin ele aceitaria um plano que basicamente é o plano que eles tentaram convencer os americanos no final de 2021. Veja bem, 2 meses antes do início da operação especial, ou da guerra, como vocês quiserem. As cartas que eles mandaram para o Pentágono e também para a OTAN, falando de indivisibilidade de segurança. Ou seja, um pacto entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia, onde todo mundo tem direito à sua segurança, onde existe neutralidade e onde a OTAN não vai estar apontando armas ou mísseis ou armas nucleares contra a Rússia e vice-versa. Ou seja, isso implica o quê? Neutralidade dos Bálticos, neutralidade da Finlândia, neutralidade no Mar Báltico, não ter uma nova cortina de ferro, que é o que existe hoje, que vai do Mar Báltico até o Mar Negro, controlado pela Ucrânia e pela Romênia, no lado esquerdo do Mar Negro. Então, tudo isso está no ar, né? E está no ar para ser resolvido nos próximos meses. Por isso que o segundo semestre vai ser crucial, porque a gente vai ter uma definição prática no terreno de batalha, de para onde a gente vai estar andando o ano que vem e nos próximos anos, e se vai existir um cenário onde a humilhação da OTAN vai ser total e irreversível, ou os americanos, especialmente, mesmo não contando com a eleição do ano que vem, que eles sabem, os democratas sabem que eles vão perder essa eleição, especialmente agora, com a crise econômica, junto com a crise da OTAN e a crise na Ucrânia, eles não têm como vencer uma eleição nessas condições e com um cara completamente senil, que devia estar num asilo, não comandando a presidência. E aí vai mudar, claro, aí vai passar para o próximo estágio, que vocês já todos estão a par, que é a guerra que o establishment americano quer, que é a guerra contra a China. Ou seja, a guerra na Ucrânia, essa proxy war, essa guerra de procuração na Ucrânia entre os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia, é o prolegômeno da guerra dos americanos contra a China, que é a guerra que o establishment lá quer. E isso é bipartidário. É republicanos e democratas e é o complexo industrial militar. E aí é que o negócio vai ficar pesado. E os chineses, como sabem ler tudo, com séculos de antecedência, ou nesse caso, anos de antecedência, eles estão se preparando. Eles sabem que os próximos são eles. E os russos explicaram para os chineses claramente, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo com a gente? Vocês vão ser os próximos. Ou seja, se vocês não nos apoiam mesmo na retaguarda, que existe esse apoio discreto chinês na retaguarda, especialmente diplomático, de conversações no altíssimo nível, eles sabem que os próximos são os chineses. Por exemplo, esse título é muito bom, na verdade. Quando o Xi diz que a China enfrenta desafios de segurança mais complexos, é exatamente isso que ele está falando. Ele sabe exatamente que a China é o próximo na lista. E a grande guerra do século XXI é a guerra do império em declínio contra a reascensão do império do passado, que agora já é a maior potência comercial do planeta, sem competição. E eles se recusam a aceitar o novo mundo multipolar, onde a China não vai ser um superpower, a China vai ser um dos grandes líderes multipolares desse mundo multipolar.
E isso para a elite americana, Leonardo, e vocês todos, é absolutamente inadmissível. Eles não conseguem conviver com a ideia de número 2, né? Não, mas jamais, Leonardo, jamais. Eu tive uma conversa bárbara com o Alastair Crooke ontem, a gente ficou 2 horas conversando, e o Alastair fez o último artigo dele no Strategic Culture é uma obra-prima. Ele sintetizou tudo isso que a gente está conversando em 4 parágrafos, para vocês terem uma ideia. Tudo isso que a gente está conversando, ele botou em 4 parágrafos, mais ou menos. Ele falando que a dissonância cognitiva dos americanos e dos europeus é um nível tão grande que eles elaboraram uma realidade paralela para lidar com a ascensão do mundo multipolar, desdolarização, a humilhação da OTAN, etc. Tudo isso, eles construíram uma realidade paralela e agora eles são prisioneiros da realidade paralela que eles construíram e a dissonância cognitiva deles em relação aos fatos on the ground, por exemplo, cúpula dos BRICS, desdolarização, o que está acontecendo na Ucrânia na prática, no terreno, e é incompatível. A realidade não entra nessa gaiola fechada, completamente fechada, que eles criaram para eles mesmos. Daí a importância do discurso do Lula. Ele foi lá e disse, olha, o rei está nu, né? Basicamente. Ele falou basicamente o rei está nu. Exatamente. Falou, olha, vocês não querem a paz, né? Basicamente foi isso que ele estava dizendo ali naquele momento. Na verdade, a mensagem principal foi essa, Leonardo. Vocês não querem paz. Exatamente. E isso é o que como é que chama? Ecoou no Sul Global do discurso dele. Isso foi a principal mensagem do discurso dele, foi o Sul Global entendeu perfeitamente, algo que todo mundo já tinha entendido instintivamente, mas precisava ter um líder do Sul Global para dizer isso diretamente. Vocês não querem paz. Só dar uma geral aqui, Pepe. O Ricardo falando sobre o Nasul, né? Agradeço, ele mandou aqui uma contribuição. Pedro Franco recomendando o site Stratpol do Xavier Moreau, que também faz um boletim sobre a guerra. O Xavier é muito bom, ele é ótimo. Sim, sim. Exatamente. O René Bastos dizendo que essa guerra só acaba quando chegar aos Estados Unidos. Hussein elogiando a Zakharova pela sua clareza nas mensagens. Nossa, Maria é uma coisa impressionante, Leonardo. Exatamente. Deixa eu agradecer aqui ao Joaquim Nogueira, a Cristina Balachier. Desculpa passar rápido, porque a gente não consegue interromper a todo tempo. Bom, aqui. Obrigado a vocês todos. Isso, obrigado. Eu também reforço aqui. Zé Wilson também perguntando se os empresários... Aliás, a Alemanha está em recessão, né? Os empresários alemães renderam-se aos Estados Unidos? Essa é uma não, os empresários não. Aquele governo... O show, sim, né? Aquele governo... A gente chama de traffic lights, né? O governo de semáforo, porque tem três vertentes. E a mais horrorosa são os verdes. Esses, sim, os empresários de jeito nenhum. Eu estava conversando com... A gente conversou no começo. Eu fui nessa cúpula em Ibiza, tinha businessmen alemães. A gente teve conversas excelentes. E eles falaram, não, de jeito nenhum. E eles estão organizando uma frente que, se a política alemã não mudar, eles vão basicamente destituir esse governo. Vai ter um golpe branco e basicamente um representante do empresariado alemão vai... Porque eles já perceberam que... na verdade, eles já perceberam um negócio que era tão óbvio desde o começo, inclusive antes do bombardeio dos Nord Streams 1 e 2, que a agenda americana, as duas vertentes da agenda americana são deindustrialização da Alemanha e cortar completamente as relações comerciais e de energia da Alemanha com a Rússia. No momento, a vitória tática dos americanos é palpável. Mas isso não quer dizer que ela vai durar. É o que está acontecendo no momento. A única maneira disso mudar vai ter que vir de dentro da Alemanha e vai ter que vir do empresariado alemão. Quando eles perceberem que eles não vão ter como delocalizar para o resto do mundo, seja para onde eles forem, se forem para a China, ou se forem para a Índia, ou inclusive se alguns quiserem ir para os Estados Unidos. Não, porque tudo vai encarecer, os custos das cadeias de produção vão aumentar, essa deindustrialização da Alemanha vai gerar um conflito social extra na Alemanha que eles não precisavam nesse momento, e todo o sonho alemão de grande potência industrial global que eles tinham desmorona em alguns meses, como já está desmoronando. Então,
Você imagina os caras da Krupp, da Volkswagen, aceitaram um negócio desse? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, bom, o Noam Chomsky falou nessa semana, numa entrevista também, sobre a desindustrialização europeia. O Felipe pergunta assim, Pepe, os nazistas do Azov já foram julgados, condenados? Não, ainda Fale não. também do encontro da Europa com Zelensky na Moldávia. Bom, eles estão tentando desestabilizar a Moldávia agora, né? Que tem uma tonta que é a presidente, exatamente. E eles sabem que se eles desestabilizam a Moldávia, cria um problema do lado com a Transnistria, que os russos... gerar a Transnistria é muito complicado. Ou seja, aí você entra no raciocínio dos caras tipo Medvedev, nos novos falcões russos. O único jeito de resolver essa história toda é avançar até o oeste e fazer a ponte Odessa com Transnistria e aí a gente se instalar no oeste também. É muito complicado, porque eles não precisam disso. Claro, a Rússia precisa ter Odessa de volta, porque Odessa é uma cidade essencialmente russa. Sempre foi, desde a sua fundação. Mas é complicado. Se você conquista Odessa e você corta a Ucrânia do Mar Negro, a sua progressão a oeste é mais ou menos inevitável. Então você tem que fazer uma ponte, um corredor até a Transnistria também. E aí os outros, os húngaros, os romenos, os poloneses vão falar, bom, agora é a nossa vez. Vamos recuperar tudo que era nosso também aqui, né? Transcaucásia, tudo, a Galícia para os poloneses, etc. Então, isso está em jogo também. Dependendo até onde os russos vão, os vizinhos também vão querer pedaços da Ucrânia a oeste da Ucrânia. Ou seja, esse cenário extremamente plausível de uma Ucrânia reduzida a um calhauzinho ali no meio, muito parecido com 1654, é extremamente plausível. A direita vai ser Rússia e a esquerda vai ser Polônia, Romênia e Hungria. Pepe, deixa eu agradecer aqui ao Roberto. Ele fala, as sucessivas derrotas no Oriente Médio e na Ucrânia podem fazer o Império decadente se voltar contra a América Latina? Pode. A chefe do Comando Sul disse que é preciso intensificar ações na região. Por isso que para a América Latina Deus, ela importante... Ela veio aqui ao Brasil... Não, ela foi ditar as regras para o comandante da Marinha brasileiro, não foi isso? Ela esteve com o ministro da Defesa. O ministro da Defesa, diretamente. E a foto foi postada pela embaixadora. Eu vi a foto. Nossa. É dizendo, estamos aqui, hein? É mais ou menos isso. Estamos aqui e, olha, se você não seguir a listinha, você sabe o que vai acontecer, né? Pois é, por isso que o cenário é complexo e o Lula está jogando, assim como você colocou, no limiar. Pepe, olha só, a Gisele exalta aqui a postura do Lula quando encontrou o Maduro de forma soberana. Sim. E o Thales te pergunta assim, você recomenda que livro para quem quer se inteirar sobre a cultura e a história da Rússia? Qual seria o livro essencial, na sua opinião? Eu posso dar uma lista. Eu prefiro dar uma lista de 3 ou 4. E eu mando para vocês. Manda para mim e a gente publica. Eu mando para vocês. O problema é que os melhores historiadores russos não são traduzidos em inglês, francês ou espanhol. Isso é um problema sério. Do ponto de vista intelectual e, digamos, um resgate intelectual e filosófico da cultura russa, um dos sites do Dugin, o geopolítica.ru, e o Caterhon também, onde tem sempre historiadores e filósofos russos contribuindo, né? Um dos caras que melhor analisa, por exemplo, o eurasianismo é um dos colaboradores dele, é um amigo meu, o Leonid Savin. O Leonid Savin tem um livro sobre eurasianismo excelente, eu vou botar na listinha para vocês. Tem tradução em inglês, fácil de achar, inclusive. Bom, eu tento fazer uma listinha de 4 ou 5 fundamentais, ok? Legal. E a Elizabeth fala assim, Pepe, você considera a Giorgia Meloni da Itália uma forte liderança para a extrema-direita? Você tem acompanhado a Itália ou é um país que perdeu muita relevância? Eu vou o mês que vem, sempre. E, meus melhores amigos na Europa são italianos, na verdade, não são franceses, são italianos. E o que é essa extrema-direita italiana? Oh, shit. É complicado, porque, na verdade, a Meloni não é extrema-direita, ela é atlanticista
é uma atlanticista disfarçada. A Meloni é OTAN pura, escarrada. E aí posando de que temos que coibir os excessos da União Europeia. Isso é para as galerias, é para a torcida do Milan e do Inter, sabe? Não engana ninguém, né? O X da questão é o cara que controla a política externa italiana. Esse cara é muito perigoso. É o cara que está por trás da Meloni. Esse cara é... Como defini-lo? Não é um neofascista. Não é, ele é um conservador exacerbado, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma imagem na cabeça dele de soberania italiana, uma imagem completamente distorcida, que aí não entra esquerda ou direita, especialmente porque esse debate no Ocidente, esquerda-direita, não existe mais. Existe agora o debate entre o 1% e os 99%. Então, quem manda, seja qual for a ideologia apregoada ou subscrita, é o 0,001%. Esse cara que está por trás da Meloni é um cara do 0,01% e é Great Reset, é Davos. Ou seja, esses caras, Davos, Bilderberg, na verdade, essa seria a extrema-direita neofascista do século XXI, são esses caras. Mas eles são suficientemente espertos para não se deixar, enjaular por uma ideologia ou por um rótulo. Então, aliás, isso é muito mais... Teve um encontro do Bilderberg em Portugal, acho que há 2, 3 semanas. Mas eu estava acompanhando em detalhes. E eu pensei, inclusive, em pegar um voo. Eu estava em Ibiza. Eu falei, eu vou pegar um voo para Lisboa e vou seguir. Claro, eu não vou conseguir entrar no hotel, porque ninguém entrava. Mas eu vou tentar tem 2 caras do Bilderberg que eu conheço, que eu poderia, inclusive, perguntar. Eles vão responder, não posso, porque... Tudo que é discutido no Bilderberg são o que a gente chama de Chatham House Rules, ou seja, o que se discute lá dentro não pode ser discutido fora. Bom, deixa eu contar a história de Ibiza que vocês vão adorar. Na verdade, foi um debate entre PEP 247 e a Comissão Europeia, ao vivo. E eu não esperava. Então, a nossa mesa de geopolítica tinha uma dinamarquesa tonta, de um dito think tank em Copenhague, que se diz professora de ciências políticas, e é uma assessora direta do jardineiro-chefe da União Europeia, Joseph Borrell. Olha que maravilha. Quando eu vi o currículo dela, eu falei, rock and roll, this is going to be one of those nights. Né? E o meu outro, panelista, era o Lin Xinxiang, que é muito interessante. O Lin Xinxiang é amigo do Fernando Henrique. Vocês sabiam disso? Ele já fez palestras para um desses think tanks que tem em São Paulo. Ele inclusive vai fazer uma outra, breve. E a gente se conhecia. E aí a gente se encontrou e eu falei, puta, Mr. Xiang, eu escrevi uma coluna sobre... Claro, eu li a sua coluna. Eu tinha feito uma coluna sobre ele no Asia Times em 2020. Ele se lembrava da coluna, etc. e tal. E ele ia falar sobre China para esse grupo de businessmen. E, taxando começou com a dinamarquesa demente, defendendo a União Europeia, defendendo von der Leyen, taxando a Rússia de novos imperialistas, etc. e tal. Veio o Lan Xinxiang falando da estupidez do Ocidente de querer provocar uma guerra contra a China, falou de Taiwan, etc. e tal, e o terceiro fui eu. Aí eu aproveitei a dica e destruí essa mulher ao vivo. E pegou pesado. Ela ficou louca, literalmente louca. Me acusou de ser pago pelo Kremlin, queria abandonar a mesa. O nosso mediador era um americano do Bank of America, Merrill Lynch. Ele falou, bom, isso aqui é um debate. A ideia é ter liberdade de expressão, cada um pode abandonar a mesa não é exatamente a melhor ideia de conduzir um debate sobre liberdade de expressão. E o resto do debate ficou polarizado entre a defesa da Comissão Europeia de Bruxelas pela maluca e da OTAN, o Lan Xinxiang no meio explicando a miopia estratégica da Europa de querer provocar uma guerra contra a China quando eles podem ter um acordo de livre comércio
que estava sendo discutido até esse ano entre a União Europeia e a China, e eu falando de Sul Global, basicamente, falando não só de Rússia, como de Rússia, China, União Euroasiática e Sul Global. No final, Leonardo e vocês todos, foi sensacional, porque o mediador tinha dito, olha, você vai estar na Berlinda porque esses caras só leem o Economist, Bloomberg e Financial Times. E o que você vai falar é completamente oposto. Eu sei disso. Mas eu estabeleci de um jeito de que eu estava não só falando sobre o inimigo, para uma plateia teoricamente inimiga, mas eu estava querendo seduzi-los e conquistá-los também. Vieram me cumprimentar no final. Fala, puta, o que você falou aqui é impossível ouvir em qualquer lugar da Europa. Os caras são businessmen, eles viajam para cima e para baixo. E foi muito legal, porque os organizadores, 2 catalães, eu os agradeci pessoalmente pelo fato de eles organizarem um debate como esse, super importante, com um businessman de primeiríssimo nível e trazendo o Lansing Xiang, que é uma sumidade em sinologia, justamente, para discutir um negócio que é impossível de fazer um debate desse aqui em Paris, para vocês terem uma ideia, ou na Alemanha. Um dos meus amigos businessmen alemães falou, imagina, um debate desse em Berlim, Frankfurt e Munique é absolutamente impossível. Você não vai ler em nenhum jornal alemão. E os espanhóis fizeram em Ibiza. Eu achei isso bárbaro. E isso foi justamente o oposto do que estava sendo discutido no dia seguinte, em Lisboa, no Bilderberg, completamente fechado. Onde o que vazou, que a gente sabe, os 2 itens, tinham 10 ou 12 itens na agenda. O que vazou, que a gente sabe certo, é que os 2 itens principais, onde todo mundo discutiu, devia ter 100, 110, em detalhes, inclusive Stoltenberg, a guerra da OTAN contra a Rússia e a próxima guerra contra a China. Exatamente. Está tudo lá, né, Leonardo? Está tudo explicado, lá, né? Bom, deixa eu agradecer aqui ao Anselmo, dizendo que o melhor tradutor russo para o português é o Paulo Bezerra, editora 34. Esse comentário da Terezinha Quintanilha é muito bom. Ela está dizendo assim, ó, porque os bolsonaristas, Pepe, eles diziam o seguinte, olha, esperem 72 horas para os seus gado, né? Então, ela está dizendo a ofensiva dos Zelensky vai acontecer em 72 horas. Mas é o que os russos falam o tempo todo. Escuta, hoje a gente foi dormir, acordou, não teve ofensiva ainda? O Highlander pergunta qual é o equivalente à DARPA na Rússia e na China. Tem equivalente à DARPA na Rússia e na China? Mas isso não vaza, né, Leonardo? Uhum. Tem na Russian Academy of Social Science, tem Eu fui visitar o prédio, nossa, é um negócio impressionante, parece um edifício de Star Wars, na beira do rio. A Russian Academy of Social Sciences, eles estudam isso, mas isso não vaza. Não vaza, de jeito nenhum. E, claro, no Ministério da Defesa tem equivalentes da DARPA. Claro. Mas os russos são discretos, né, Leonardo? Eles são essencialmente discretos. Eles fazem tudo em silêncio e isso não vai para o domínio público. Quando vai para o domínio público é porque já está acontecendo. Não, quando vai para o domínio público, eles lançam um míssil hipersônico. E fica todo mundo babando. Como eles fizeram isso? Eles não avisaram ninguém. Exatamente. Bom, Pepe, então, para a gente dar aqui, na verdade, um recado final, teremos o Pepe Escobar no Brasil na segunda quinzena de junho. Vamos organizar duas ou 3 conferências. Então, vamos divulgar com destaque no 247 no Brasil e na TV 247 para trazer o maior público possível. Vai ser muito legal, porque eu vou ter muita coisa para contar para vocês e eu vou estar muito interessado nas perguntas, sem dúvida. Não, e o Brasil está chegando, quando você estava aqui, na verdade, o Lula já tinha sido eleito presidente? Não, eu fui na transição, né? A gente se encontrou em dezembro aí, né? Foi em dezembro, então ele tinha sido eleito e não tinha tomado posse, era isso? Exato, foi na transição. E é impressionante o que mudou tudo que mudou em 6 meses, né? É brutal. Exatamente. É brutal. Né? Tá tudo muito rápido, né? Tá tudo acontecendo numa velocidade brutal. Nem fale. Bom, a Lourdes está dizendo que o Zelensky vai acabar mal. Pode ser que sim. Vai acabar mal. Vai acabar mal porque é um ator e medíocre, né? Atores medíocres, como a gente sabe, eles desaparecem da história, né?
Ele está vivendo os seus momentos de fama. A Mônica Mello está perguntando: ó, a AIA decretou a prisão do presidente Putin. Tem algum risco na reunião dos BRICS? Eu vi que tem um salvo-conduto lá risco zero, né? Os sul-africanos já falaram que todos os líderes têm imunidade diplomática. Todos que foram visitar a África do Sul no Summit dos BRICS. Que é, na verdade, o protocolo internacional. Eles vão aplicar um protocolo existente. E essa condenação em Haia, a gente sabe exatamente o que foi, né? O promotor é um agente britânico, basicamente. O promotor é um agente do MI6. As acusações são a coisa mais tapafúrdia do mundo, porque não só Putin, como a enviada especial no Donbás, eles estavam protegendo crianças em Donetsk e Lugansk, que estavam a ponto de ser vítimas dos bombardeios diários, constantes, do exército ucraniano desde 2014. Não se esqueça que desde 2014, isso não existe na imprensa internacional, foram assassinados 14 mil civis, pelo menos, em todo o Donbás, incluindo um número indiscriminado de crianças. Os números variam de 600, 700, 800 até mais de 1.000. Então, isso é que os russos estavam tentando impedir que acontecesse e foram acusados por um tribunal fake, um kangaroo court, uma corte canguru em Haia, controlada por americanos e britânicos, de raptarem crianças ucranianas para levar para a Rússia. Isso é completamente absurdo. Só quem caiu nessa esparrela foram o Ocidente coletivo e a União Europeia. Ninguém caiu nessa esparrela no mundo inteiro. É muito boa. Eu não conhecia essa expressão, Ocidente coletivo, né? Collective West, Leonardo, traduzindo literalmente do inglês, quando a gente fala em Collective West, Ocidente coletivo é a América do Norte e a União Europeia. Um jeito de você aglutinar. Isso me lembrou um editorial do Estado de São Paulo, descendo a lenha no presidente Lula, depois de Hiroshima e da cúpula, em que ele falava: o Lula quer ser o líder desse tal de Sul Global. Esse tal de Sul Global... Quando você vê alguém falando esse tal de Sul Global, você vê a densidade intelectual do personagem, né? Bom, esse tal de rock and roll. Aliás, você sentiu a morte da Rita Lee, Pepe? Puta, imagina, quando eu tinha 15, 16 anos, eu vi os Mutantes quase todo dia, né? Claro. Aí, muito mais tarde, eu entrevistei a Rita no começo dos anos 80. Foi muito legal. Eu nunca tinha encontrado ela pessoalmente. E eu fiquei amigo do Arnaldo. Não dela, mas com ela foi um encontro profissional. Foi muito legal. Foi uma entrevista bárbara, durou uma tarde inteira. Claro. E quando esses caras que fazem parte da nossa vida primordial, né, ou da nossa adolescência, ficam conosco a vida inteira, né? Sem dúvida. É isso aí. Pepe, obrigado mais uma vez. Nos vemos em breve. Deixa eu mandar um grande abraço para o Luiz Mauro Queiroz, chegando aqui como membro da TV 247. Obrigado a vocês todos. E dando tudo certo, a gente se vê aí. Brevemente. Valeu, gente. Obrigado a todos. Tchau. Um abraço enorme. Tchau. Um grande abraço.